preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz Tempo que eu não vejo a luz do dia, tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus meus sonhos cancelados. cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Porque nós estamos aqui, meu Pai, buscando a tua presença. Porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor está ao nosso lado, que a tua palavra nunca vai passar, mas que a tua palavra permanece para todo aquele que crê. E nós cremos, meu Deus, que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus de maravilhas, que o Senhor é um Deus que anda ao lado daqueles que te buscam. Porque a tua palavra diz que o Senhor estará em nós, se nós estivermos no Senhor. E nós queremos, meu Pai, estar nesse momento ligados, meu Pai, a uma só voz. Queremos, meu Pai, abrir o nosso coração para te exaltar, para te louvar, meu Pai. Porque sabemos que o Senhor é Deus. Agradecemos, meu Pai, a escolha que o Senhor fez um dia pela nossa vida, se revelando através do teu Espírito Santo. Então, meu Deus, enquanto nós louvamos e cantamos, vem, meu Deus, tocar no nosso coração. Vai, meu Deus, trabalhando dentro de nós, meu Pai. Tirando tudo aquilo que é incredulidade. Tirando tudo aquilo, meu Pai, que nos afasta do teu poder, da tua presença, meu Pai. Porque nós queremos, meu Pai querido, viver a tua glória. Queremos, meu Pai querido, assim como pediu Moisés, ver a tua glória nas nossas vidas. Então, meu Pai, vai derramando sobre cada um de nós nesse momento. Vai trabalhando, meu Pai, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem hoje para nós, em nome de Jesus. E que assim seja, meu Pai. Glória a Deus. Santo é teu nome, Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Romanos, lá no capítulo 10. Carta aos Romanos, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluias. Todos já encontraram Carta aos Romanos, capítulo 10? Glória a Deus. Nós vamos ler ali no versículo 4. Glória, glória, glórias. Está escrito assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vou ler mais uma vez, eu gostaria que todos repetissem. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos desocupar nossas mãos, vamos aplaudir essa palavra. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai falando glória a Deus. Fala: Deus, vem falar comigo nesta hora. Deus, eu estou abrindo meu coração, vem fazer morada. Deus, vem trabalhar no meu coração. Deus, coloca o teu Espírito Santo ao meu favor, meu Pai. Porque eu preciso de ouvir a tua voz. Eu preciso de ser cheio do teu Espírito Santo. Eu preciso, meu Pai, receber o teu alimento. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de tua boca. Então, meu Deus, eu estou aqui para te ouvir.
Fala comigo, meu Pai, porque a tua palavra não volta vazia, porque onde 2 ou mais pessoas estão reunidas no teu nome, a tua promessa diz que lá o Senhor estaria. Então o Senhor está aqui nesse momento e eu preciso que o Senhor fale comigo. Fala em nome de Jesus. E que assim seja, para a tua honra e para a tua glória. E amém, e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Quando nós pegamos uma palavra como essa, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, nós precisamos analisar essa palavra com muita sabedoria, com muita cautela, para que essa palavra não seja uma palavra mal interpretada por nós e a gente venha a deturpar aquilo que Deus tem para nós. Porque quando nós falamos aqui que o fim da lei é Cristo, ele está falando que a salvação não é mais pela lei. Toda aquela lei que foi dada a Deus, foi dado por Deus para os israelitas através de Moisés, aquela lei que era muito difícil de ser cumprida, porque ela tinha coisas difíceis, ela exigia sacrifício, exigia holocaustos de bicho, e toda vez que o homem pecava, ele tinha que oferecer algo que representasse sangue para que o pecado fosse perdoado. Poderia ser um pecado qualquer, mas para que houvesse perdão, tinha que haver o derramamento de sangue. Nem que fosse de uma simples pomba, de uma rolinha, de um pássaro, ou também de um carneiro, de uma ovelha, talvez de um bode, mas sempre Deus requeria um sangue para que aquele pecado pudesse ser perdoado. E hoje nós vemos aqui nessa palavra que através do Senhor Jesus não há mais essa lei, não há mais essa ordenança, mas a Bíblia fala de promessa. Ela fala que Deus, quando nós procuramos assim, Ele tem mais de 80 promessas para a nossa vida. Ele tem promessas através da sua lei. Mas aqui ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo. E você pode perguntar, mas como se o fim da lei é Cristo, você está falando de lei? Ora, quando nós falamos, por exemplo, de trânsito, existe o quê? A lei do trânsito. Então você pega aquele manual, você olha a placa e ali diz, aqui é proibido parar, aqui você não pode virar à esquerda, aqui você segue adiante. E aquilo vai te dando orientação para que você possa dirigir com segurança e aquele que está no outro veículo também da mesma maneira. E assim vai acontecendo. Existem outras leis, por exemplo, a lei do inquilinato, onde você tem um imóvel, você aluga lá para alguma pessoa, você faz um contrato, e existe uma lei onde permite que, por exemplo, se ele atrase o aluguel, você possa cobrar uma multa, uns juros, até um valor especificado. Tudo isso é amparado por uma lei. Não é de qualquer maneira que se faz as coisas. Existe uma lei do Código Civil, quando você casa, por exemplo, você casa muitas vezes em separação de bens, você casa em comunhão de bens, você faz um contrato, você faz uma escolha, porque na realidade o casamento também é um contrato. Mas existe uma lei maior, e essa lei maior é a lei espiritual. Essa lei espiritual, ela não terminou com Jesus Cristo, ela não foi encerrada, ela é uma lei que permanece, porque é uma lei que fala sobre a vontade de Deus para nossas vidas. E essa lei espiritual, ela é dividida em dois grupos. Uma que é uma lei incondicional. Por exemplo, você aceita o Senhor Jesus e você vai alcançar a salvação. Porque ele diz que quem recebe a Jesus Cristo como único Senhor
esse será salvo. Quem invocar o nome do Senhor, então esse vai ser salvo. É uma vontade de Deus. É uma coisa que Deus dá para todo aquele que crê, sem que haja uma condição. É incondicional. É a salvação que vem de Deus, que é pela graça. Mas existe também aquela outra lei de Deus, que ela é condicional. Ou seja, você faz alguma coisa e você recebe algo em troca. Ou você deixa de fazer alguma coisa e você recebe também algo em troca. Porque a palavra de Deus, ela diz que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. E isso é regido por leis, leis espirituais, leis que foram criadas por Deus segundo a sua vontade. Veja, por exemplo, quando Jesus foi levado em espírito ao deserto para ser tentado, e o diabo disse assim para ele: olha, salta daqui lá para baixo, porque se você é o filho de Deus, o Senhor dará ordem aos seus anjos que te guardem, que te amparem. Ele até citou lá uma passagem do Salmo. E nada vai acontecer com você. Pula para lá. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é uma lei da natureza, você pode dizer. Ah, mas é uma lei universal, é uma lei da natureza. Mas quem criou a natureza? Não foi Deus que criou? Não foi Deus que fez um dia após outro dia, lá no livro de Gênesis, que ele fez que houvesse separação entre a terra e a água, entre um dia e mais um dia, entre a claridade e a escuridade? Não foi Deus que fez essas coisas? Não foi Deus que criou a natureza? Essas leis, elas são as leis que não são condicionais. Por quê? Porque elas são leis que estão aí, para você que crê em Deus, para você que não crê em Deus. Como diz a palavra, Deus é tão misericordioso que o sol nasce para aquele que crê e nasce para aquele que não crê. Mas ele também tem as suas leis, que são leis condicionais. Ou seja, quando você crê, quando você pratica, você recebe algo de bom. Porque o Senhor Deus, ele vai te recompensar. O Senhor Jesus, ele disse uma certa ocasião que os discípulos perguntaram: mestre, nós largamos tudo que nós tínhamos para te seguir, para te servir. Nós deixamos família, deixamos mãe, deixamos pai, deixamos aqueles que não criam no teu nome, não criam que o Senhor é o Filho de Deus, porque nós queremos te servir. E o que nós vamos receber em troca, Senhor? E o Senhor Jesus disse: todo aquele que deixa pai, mãe, tio, irmão para me servir, receberá ainda aqui nessa terra 100 vezes mais. E vai receber um galardão lá na vida eterna. Então isso é uma lei espiritual, que é uma lei condicional. Ou seja, você serve a Deus, você segue a Jesus Cristo e Ele vai te abençoar. Para que a gente entenda melhor, vamos lá no livro de Josué, no capítulo 1. É o Antigo Testamento. É quase lá no comecinho lá da Bíblia. Livro de Josué. Josué, ele ainda era jovem, o sucessor de Moisés, quando Deus falou com ele, isso que nós vamos ler. Nós vamos ler aqui no capítulo 1, no versículo 7. É o próprio Deus falando diretamente com Josué. E Deus fala assim para ele, ó que interessante. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E ele diz assim ainda para Josué: ora, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. O que chama atenção aqui é que ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, obedeça os meus mandamentos. Os mandamentos que eu dei lá para Moisés, que eram mandamentos para o meu povo. E o povo de Deus, ele tem um mandamento para ser cumprido. Qual é o mandamento nos dias atuais? O Senhor Jesus disse que toda a lei e os profetas está resumido numa coisa: amar o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você faz isso, você está com a lei na tua mão, você está com a lei na tua boca, você está andando segundo a lei espiritual que vai te dar uma recompensa, que Deus vai poder te abençoar. E ele diz assim: então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quer dizer, quem quer ser próspero? O que é ser próspero? Ser próspero é você ter para viver mais do que precisa, é você ter saúde, é você ter alegria, é você ter uma família, é você ter saúde. Isso é prosperidade. E ele diz, verso 8, lá na parte B: então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O que Jesus fez lá naquele deserto, quando o inimigo falou, pula lá para baixo? Ele foi prudente. E o Filho de Deus, o servo de Deus, ele tem que se esforçar, ele tem que ter bom ânimo na vida, mas ele tem que agir com prudência. Não é de qualquer maneira, como muitas pessoas estão pensando: ah, se Deus está comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu paro o carro na rua num tranco e o ladrão não vai roubar. Eu durmo com a porta aberta e nada vai acontecer. Pode ser que nem aconteça, mas a Bíblia fala que você tem que ser prudente, tem que orar e vigiar. E tem que saber no caminho aonde você anda, o que você faz, para saber se Deus está com você e se Ele pode te abençoar. Ele quer te abençoar, mas muitas vezes aquilo que nós praticamos ou fazemos impede que Deus possa agir ao nosso favor. Por isso aqui, essa lei espiritual de Deus, nós quando procuramos, se eu procurar aqui, eu vou encontrar mais de 70 versículos aí que vão falar de coisas que Deus vai recompensar, vai retribuir quando a gente obedecer. Mas vamos ver mais alguma, vamos voltar um pouquinho mais aqui e no livro de Esdras, lá no capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Glória a Deus. Aqui ele está dizendo assim: Esdras, ele estava numa luta e ele conhecia as promessas de Deus, como nós conhecemos as promessas de Deus. Mas ele sabia que as promessas de Deus não viriam de uma maneira automática. Muitas vezes a pessoa pensa assim: eu confio em Deus. Se Deus quer fazer, então que Ele faça. Por exemplo, Deus sabe que eu tenho uma enfermidade. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Ele é Deus. Se Ele quiser abrir uma porta, Ele vai abrir. Se Ele quiser arrumar um emprego para mim, Ele vai arrumar. Se Ele quiser que algo aconteça de bom para mim, vai acontecer, porque Ele é Deus.
Mas Esdras não pensava dessa maneira. Ele sabia que Deus queria fazer prosperar o seu povo, assim como ele queria fazer prosperar a Josué. E ele quer fazer com que você prospere, não somente financeiramente, mas em todas as áreas da tua vida, para que você possa reconhecer que só Ele é Deus. E ele sabia que não era de uma maneira automática que viria as bênçãos. Não, tinha que se esforçar, tinha que ter bom ânimo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Quando você se empenha, quando você tem compromisso com Deus, Deus vai te abençoando. Deus vai fazer na tua vida aquilo que você precise. Seja você moço, seja você velho, mas se você se esforçar na presença de Deus, Deus vai te honrar. E ele diz assim no verso 8, no verso 22, Esdras capítulo 8, verso 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Se olha aqui, em outras palavras, Esdras estava falando assim: nós tínhamos até vergonha de ficar pedindo ao rei um exército, cavalos, cavalheiros, para nos defender do inimigo. Nós não queríamos confiar no homem, nós queríamos confiar em Deus. Porque nós tínhamos falado anteriormente que o nosso Deus é um Deus do amor, o nosso Deus é um Deus que se compadece. E agora, diante dos nossos inimigos, nós não vamos pedir socorro ao homem. Não, não, não. Nós vamos confiar em Deus. Nós vamos jejuar, nós vamos orar e Deus vai se compadecer de nós. E foi o que aconteceu. E ele diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Quando você ora, creia, a oração faz com que Deus venha mover-se ao seu favor. Eu estou lendo no verso 23. Esdras capítulo 8. E o que o Esdras quis dizer com isso? Que as suas orações foram respondidas, que o jejum que ele praticou, ele foi agradável ao Senhor, e o Senhor se compadeceu e o abençoou. Isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que buscar a Deus, não confiando em homens, ou em pessoas, ou em políticos, ou em situações, mas confiar que o nosso Deus é um Deus que nos ama e que vai nos abençoar. É um Deus que está ao nosso lado, é um Deus que não nos desampara, e é um Deus que no momento que nós necessitamos, está junto de nós. E essa maneira de nós buscarmos, através da oração, através do jejum, Deus nos abençoar, nada mais é do que uma lei espiritual que Deus deixou para nós. Por isso que, quando nós falamos, vamos orar, é uma lei espiritual. Você ora, Deus que é bom, Ele vê as tuas aflições, que Ele já conhecia, mas Ele vê que você está se humilhando na sua presença, e a sua palavra diz que aquele que se humilhar na presença de Deus, certamente o Senhor o exaltará. Você quer ser próspero? Então esforça-te e tem bom ânimo e anda na presença do Senhor. E na sua palavra, medita de dia e de noite. Vai fazer alguma coisa? Não confie em amigos, não confie no homem, naquilo que ele possa fazer, mas confie naquilo que Deus, o teu Criador, pode fazer para você. E aí a vitória é certa, porque Deus vai mover-se ao seu favor. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. O que ele pediu? Senhor, nos livra dos nossos inimigos.
e moveu-se pelas nossas orações. Essa é a palavra para que nós possamos viver de uma maneira próspera, de uma maneira boa, de uma maneira onde Deus se alegre do nossa vida, do nosso ser. Vamos lá para 2 Crônicas, no capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Essa passagem que nós vamos ler é uma passagem muito conhecida. Mas é uma passagem que nós temos que colocar em prática. É uma palavra que nós temos que realmente viver para que a gente possa realmente ser abençoado. 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler lá no verso 14. Capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar como? Jejuando, orando, clamando, tendo temor a Deus, e orar, e buscar a minha face, buscar a presença de Deus, em espírito e em verdade, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, fazer as coisas conforme a palavra de Deus, conforme a lei espiritual, conforme o mandamento, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar é esse? É o lugar que nós estamos. É o lugar que eu te convido a meditar, a abrir o teu coração e a orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Quando nós obedecemos a lei espiritual de Deus, não para que haja salvação, porque a salvação é pela graça, mas para que a nossa vida seja pautada naquilo que é a vontade de Deus para nós. Então nós podemos ter certeza que quando nós oramos, o Senhor vai ouvir as nossas orações, vai nos perdoar se nós pedirmos perdão, vai sarar a nossa terra, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, vai perdoar os nossos pecados, vai lançar lá nas profundezas do oceano, como ele fala lá no livro de Miqueias, capítulo 7, e ele vai abençoar, porque agora os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, meu Deus, foi pregada, porque, meu Deus, não é pelo muito falar, mas é pelo agir do Teu Espírito. Por isso, Deus, eu quero em nome do Senhor Jesus, através, meu Deus, do Teu Espírito Santo, entrar em comunhão contigo, para pedir, meu Deus, que o Senhor nesse momento venha nos perdoar. Venha, meu Deus, conforme a Tua palavra falou conosco, que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos à oração desse lugar. Por isso, meu Pai, é que nós oramos nesse momento. Oramos, meu Deus, na certeza de que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, é um Deus que através de Jesus Cristo nos deu a salvação, mas é um Deus que nos deixou mandamentos para que nós pudéssemos ser abençoados. Por isso, meu Deus, eu te peço nesse momento,
Olha, meu Deus, para a nossa alma, para o nosso espírito. Olha, meu Deus, para o corpo, que é templo do Teu Espírito Santo. E trabalha, meu Deus, dentro de nós. Trabalha, meu Pai, para que nós sejamos abençoados neste momento. Para que neste momento, meu Deus, haja arrependimento, haja mudança, haja transformação. Porque nós precisamos, meu Pai, de sermos abençoados. Precisamos, meu Pai querido, de que haja comunhão entre nós e o Senhor. Queremos, Pai querido, que o Senhor renove as nossas forças, para que nos momentos de tribulação nós possamos se esforçar e ter bom ânimo. Porque o Senhor disse a Josué, e o Senhor diz para nós nesse momento: esforça-te e tem bom ânimo. Porque ainda que o inimigo se levante, nós não confiamos nem em carros nem em cavalos, mas nós confiamos em Deus. No Deus que fala que se nós se humilharmos e se nós orarmos, o Senhor vai mover-se ao nosso favor. E o Senhor vai derramar a Tua bênção que é sem medida, a Tua bênção que enriquece e que não provoca dores. Então, meu Pai, que assim seja na vida de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos marcar nesse momento. Ah, meu Deus, com dom de línguas estranhas, com visões, com revelações, meu Pai, do Teu Espírito. Ah, meu Pai, concede dons de cura, dons, meu Pai, que edificam a Tua palavra e a Tua presença em nós. Ah, meu Pai, trabalha no nosso coração, porque desse pequeno exército que está aqui, meu Pai, o Senhor vai fazer uma grande igreja. E eu creio, meu Deus, que nós iremos glorificar e exaltar o Teu nome, porque para isso é que nós se reunimos. Se reunimos para Te adorar, para reconhecer a Tua soberania, o Teu poderio, sabendo que o Senhor é Deus. Deus que habita lá nos céus, mas o Deus que está nesse momento junto de nós, através do Espírito Consolador e do próprio Jesus Cristo que está no meio de nós. Por isso, Deus, eu quero Te pedir nesse momento que o Teu toque venha nos tocar a cada um de nós agora. Em nome de Jesus, meu Pai, toca, Senhor, a nossa alma, toca o nosso coração. O Senhor que conhece todas as coisas dentro de nós. Ah, meu Deus, porque eu sei, Senhor, que o Teu servo Davi disse, meu Pai, lá no Salmo 19, no verso 7, que até coisas ocultas, meu Pai, que realmente ele não tinha nem lembrado, mas que o Senhor tinha perdoado. E nós queremos Te pedir desta maneira, meu Pai, que aquilo que está escondido, que aquilo, meu Pai, que muitas vezes tem provocado separação entre nós e o Senhor, mas que o Senhor conhece, que o Senhor, meu Pai, toque nesse momento, que o Senhor nesse momento, meu Pai, mude a nossa sorte para que nós sejamos abençoados rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, que a lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a nossa alma, ela é o testemunho fiel da sabedoria àqueles que são simples de coração. Diz que os preceitos do Senhor são retos e eles alegram o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tira-me os que são ocultos. E assim nós fazemos também esse pedido, meu Pai, para que o Senhor venha nos tirar aquilo que não presta. Que o Senhor coloque por terra agora nesse momento, meu Deus, toda avareza, todo espírito contrário, todo espírito de incredulidade, todo espírito de enfermidade, todo espírito de derrota, todo espírito do mal, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito que vem nos provocar medo, síndrome do pânico, depressão,
Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fora, diabo. Em nome de Jesus, fora, Satanás. Porque o nome de Jesus é poderoso. E quando nós oramos, eu sei que Deus opera sinais e maravilhas ao nosso favor, porque é o nome que está sobre todo nome, é o nome de Jesus em que nós nos refugiamos e nós nos guardamos. Por isso, meu Pai, enche-nos com o Teu Espírito Santo nesse momento e dá, meu Pai, a alegria de Te servir. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. Oh, decantaralabassubias andalabachai. Glória a Deus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ó Deus, de majestade, honra e poder, quão glorioso é o Teu santo nome. Te exaltamos enquanto nos prostramos, pois não existe outro tão glorioso como Tu. Muitas vezes falhamos em contemplar o Teu poder e a Tua glória, enquanto reinas em Teu trono celestial, na presença dos serafins, querubins e dos santos que já estão junto de Ti. Toda a criação, por toda a eternidade, canta os Teus louvores. Quem somos nós para que nos ame tanto assim? Quantas vezes falhamos em dar-te reverência e honra? Temos perdido o temor do Senhor, ou trocado por um breve abraço, ou por um beijinho em Tua presença. Ensina-nos o temor do Teu nome. Ajuda-nos a andar em Tua santidade, para que nos acheguemos a Ti, para que Te adoremos e juntamente com as hostes celestiais cantemos da Tua misericórdia, Tua bondade e do Teu amor sem fim. Toda honra e glória pertencem a Ti. Só Tu és digno, ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos confins da terra. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória. Glória a Deus. Nós vamos tirar nossa oferta, nossos dízimos. Na semana passada, nós fomos lá na nossa igreja, lá na Paz e Vida em São Paulo,
E uma coisa que chamou atenção lá no culto foi que o pastor que estava pregando lá, o pastor Neilton, ele disse que na hora da oferta, o Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele estava lá perto do gasofilácio, onde eram colocadas as ofertas, e ele ficava olhando aquilo que era colocado. Muitas vezes a gente não dá atenção na hora de ofertar, do dízimo, porque a gente acha que Deus é amor, Deus não se preocupa com aquilo que nós damos ou devolvemos. Mas ele disse que não, porque ele disse que ele viu que uma viúva, ela deu todo o seu sustento, ela deu umas moedas, ela deu tudo aquilo que ela tinha. E se ele viu, é porque realmente ele ficava olhando aquilo que as pessoas davam lá como oferta. E até ele brincou, ele diz, nós quando vamos ofertar aqui, a gente sempre coloca um louvor, vira de costas e não fica olhando, mas hoje eu vou ficar olhando aqui o que cada um dá como oferta, para que a pessoa seja abençoada. Porque quando a pessoa dá alguma coisa, ela vai receber. É uma lei espiritual que Jesus disse. Por isso que Jesus disse que é melhor dar do que receber. E tudo que você coloca na mão de Deus, Ele te recompensará, Ele vai te ajudar e Ele vai fazer prosperar os teus caminhos. Então vamos ofertar na casa do Senhor para que Ele realmente possa nos abençoar. Não é uma obrigação, mas é por amor. Não é por necessidade, mas é através da nossa confiança e no desejo de que a palavra de Deus prospere, é que nós fazemos isso. Vamos colocar aquilo que nós trouxemos de melhor para o Senhor, para que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós, e Ele vai cuidar muito mais quando nós abrirmos o nosso coração. Glória a Deus. Aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus cuida de mim. Vamos colocar aqui. Se uma porta se abre ali, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus Cuida de mim. Deus realmente tem cuidado de nós, e Ele tem trabalhado a nosso favor para tudo aquilo que nós precisamos. Deus, Ele sempre tem uma porta, Ele tem algo que vai nos surpreender. Eu falei para os irmãos a semana passada que nós íamos para São Paulo procurar um lugar para a Gabriela, e nós não tínhamos aonde ir. Nós pedimos até para os irmãos se conhecia alguém, e nós fomos lá com os anúncios, e fomos num primeiro lugar lá numa rua, lá numa travessa lá da Domingos de Moraes, e era um apartamento muito ruim. Era um apartamento que a moça falou que era uma vaga com 2 meninas no quarto, e chegamos lá, eram 6, um quartinho pequenininho de 2 metros por 3, e a cozinha muito pequenininha, mas não é por isso, era um lugar ruim, abafado, quente, um morro que ela tinha que descer de noite, e aí ela falou que não queria, e a Edilena também não gostou, eu também não gostei, e aí ela disse, olha, lá no outro lugar, lá no perto do Parque da Aclimação, tem uma senhora que disse que tem umas suítes que ela fez, uns flatzinhos, e são independentes, vamos lá. E nós pegamos o carro, atravessamos uma volta danada lá, chegamos lá, a mulher estava em Santos, não podia atender, e um lugar também horrível, uma casa que ela por telefone falou que era muito boa, mas quando a gente chegou lá, inacabado, uma construção ruim. E a Edilena não estava bem naquele dia, estava com mal-estar, aquele calorão, aquele trânsito em São Paulo. E eu disse, Deus, nos abençoa, a tua palavra, o Senhor disse que o Senhor vai nos abençoar.
E eu falei, confia em Deus, Deus tem o melhor para nós. E aí a Gabriela falou, olha pai, tem esse outro que eu liguei, e a menina disse que é muito bom, e fica lá na Alameda Santos, lá na Travessa da Paulista, paralela com a Paulista, no coração de São Paulo, um dos melhores lugares. E eu falei, mas lá deve ser muito caro, mas vamos lá ver. E a gente foi lá, e Deus abençoou, e arrumou um lugar melhor do que ela estava o ano passado, e agora ela já está morando lá na Alameda Santos, lá do lado da Avenida Paulista, porque Deus tem cuidado de nós. Eu agradeço os irmãos que oraram, e creia, Deus tem sempre o melhor, Ele cuida de nós. Erga as tuas mãos ao alto, tudo que for declarado como bênçãos, diga assim seja. Que o Senhor te conceda a bênção do amor, que o Senhor te conceda a bênção da paz, que o Senhor te conceda a bênção da saúde, e que o Senhor te conceda a bênção da prosperidade, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, e digam todos amém. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.